nzambe liloba lya nzambe eponi nango mwindo te eponingaka eponi mondele te yokaka mpe tiaka na misalaka kwete yolongaka ndima mpe yesu na bomoi na yo kwete yobikaka liloba lya nzambe ezali nguya liloba lya nzambe. Amen. 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 Ok, vamos nos colocar de pé. Totelemi. Levanta, faz força, fica de pé. Telema salapenza makasi nyonso. João capítulo 11. Jean chapitre 11. Vamos fazer leituras um bocado longas, mas vamos saltitando. Lecture eza mwa molai. Começamos no versículo 20 até 25. 20 kino 25. Saltaremos no 32 a 35. Tokokende na 32 kino 35. Depois, por último, 39 a 44. Simanango 39 a 44. João 11, Jean 11, 20 a 25. 20 a 25. Lemos em português em nome do Senhor. Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? João 20, 11. ok, 20, versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada à casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 32 a 35. 32 a 35. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se, e disse: onde estes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. 39 a 44. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, exclamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Que eu vou ler em Kikongo. Papa kutanga na Kikongo. Omarata wizidi. Omarata owivovo. Isso se cuisa. Wele kunkika. Voi Maria ovuende munanzo. Omarata ovovese isso vo. Enfumu. Kalavo o kalavava. Ozangambe ngakafuidiko. Owaunkutu nzeovo. Koso no lomba kwa nzambi. Onzambi okufana o. Oyisu mvovesevo. Ensanga kufuluka kefuluka. Omarata mvovesevo. Nzeovo. Shikafuluka munalumbu kiambani nu. Oyisu mvovesevo. Mono ilufuluku. Yomoyo. Onokwiki lango mumono. Onfakutu ikafua. Moyo kekala. 39
32 njila makumi matatu yezole o Maria una kezili vana vena Yesu umwene obuiji vana malu mandi umvovesefo enfumu kalavava onsangame ngakafuidiko o Yesu vava kamwene kedilanga ayudampe ana bezidi yandi bedilanga ofululukidi munantima omoyo andi utelamene oyani vo akweyilusidye bamvovesefo enfumu wisatala o Yesu odididi ekinsanga njila makumi matatu yevwa 39 o Yesu vovelevo nukatuletadi o marata wansangani ndio na wafa umvovesefo enfumu nsudisekena waukadi unu ikeya o Yesu umvovesefo ke wauko ivovesefo ovo okuikila omononkembu anzambye inkatula bakatwide tadi o Yesu osengwelo omesu okuzulu okufo etata ifya ukidi waungwidi nzeovo elumbi ya oso okungwanga kansi munadiamu diandonga kaka ina isi etele impovelevo bakuigilavo ngeye wantuma vava akavovele mama okololokele munandinga ngolo Elazaru nzavaika ona wafwa ovaikidi wabundi luyo malu yemoko vanefundu oluselwandi lwakangilu elenswa o Yesu ubavovesefo nukangula noyambula kipa. Amen. Eu pensei que você podia aplaudir, não está aqui. Na kanisa yako beta maboko Eu usali penso que wate você esteja aqui. Estamos com o Pai do Céu. tofande na kima yankolo Vou pedir à congregação para estar presente. na kosenga na lingomba ezala penzana esika oyo. Aleluia. Amen. É uma leitura um bocado longa. Eza litangi oyo eza molai Kashiwo katutumini o Yesu Kristo. kati eza orientation Ok, tufuturi matondo kwa mfumu Yesu Kristo. tozongisi matonde epai ya Yesu Ele Masiya que nos deu, o Senhor nos deu esse tempo. kolo apesi biso ntango oyo Não podemos ser ingratos. Agradecemos nosso líder, o anjo da tokoki igreja. kozala ingra te totondi mokambe na biso Ele que nos deu a passagem. ye apesi biso ndingisa Porque é aquilo que vimos mesmo nas equipas de futebol. yango wana tomonaka na baekipe ya football Um bom jogador pode estar no banco. joueur ya malamu akoki mpe kofanda na banko E o técnico vai buscar aquele que não é prestado atenção. ntango mosusu coach akoki kozwa moto batiaka E o mpenza espectador vai dizer, por que não meteu aquele jogador? mpo na nini ati joueur wana te oyo abetaka malamu Como são nós amigos que vai decidir. Amém. olenge nde nzambe Se estamos atambo aqui, é um favor que recebemos graças a parte de soki Deus. tozawa eza nde faveur tozwi na nzela ya papa na biso Não é por Ambrose. sermos bons, sermos melhor, não. eza te ke mpo na kozala malamu mingi to Aliás, de koleka todos os baninga pregadores, eu o último aqui. kutu na batei nyonso baza wanga naza moto asuka Amém. amen E agradeço à igreja mpe natondi lingomba por estar presente. mpo na kozala na esika oyo Todos animados, bato nyonso na esengo que Deus nos abençoe. tika ete nzambe apambola bino Porque se vocês não estivessem aqui, soki bozalaki awa te eu estar a pregar, vão me chamar de maluco. ngai nateyanga moko bakobenga nga liboma Veno wantu bekuisa kwa yele lukunzolanga. Vule na tradition tu amuntu enindio. eza na bato bakoyepa na bino ola bomema moto na bino kote bakende kotraite ye mutu E ali ebebi mosque vovanga. akoma koloba ye moko Amém. amen Mas estamos aqui por cada igreja. me tozawa mpo na yo ozali awa Estamos aqui por cada igreja. tozawa na ntina ya lingomba Porque desde segunda-feira uta lendi começamos a falar tobandaki koloba de alguns princípios quelques principes para tirar, para afastar mpo na kolongola as trevas na nossa igreja. molili na bomoi na biso Em função do seminário que tivemos a semana antepassada, kolandisa maseminaire tozalaki na yango na poso as eleki trevas não podem permanecer na nossa vida. molili ekoumela mpo na libela te na bomoi na Então, biso que nem xingue lá como na zingu yetu. molili ekoumela te na bomoi na biso Então, achamos primeiro, temos alguns princípios, yango malamu komona quelques baprincipe segundo a recomendação que recebemos no anjo da igreja. selon recommandation tozwi epai ya mwanjo ya Nós eglise estamos fora do nosso grande tema. toza na libanda ya mama ya likambo na biso te Estamos mesmo dentro. toza na kati O que David disse, po ete david alobaki mesmo que eu andar no vale da morte, nas sombras do vale da morte, atako natamboli na libulu ya kufa
não temerei, nakobanga te porque Ele está comigo. po ete aza na ngai elongo. É isso que David disse. Yango David alobaki. E durante a semana Na poso falamos de muita coisa. tolobelaki makambo ebele mpenza. Dissemos que em Mateus capítulo 1, Tolobaki na Mateus chapitre 1 versículo 23, verset 23 nós ouvimos que um filho nos nasceu. toyeke ete eza na mwana moko E não abotami, mwana yakala utu que eza na mwana ya mobali abotami, enkumwani Emmanuel. nkombo na ye Emmanuel. Isonga lavo nzambi vanakati kwetu. Elingi koloba nzambe kati na biso. Emmanuel significa Deus no meio do seu povo. Emmanuel elingi koloba nzambe kati ya libota na ye. Este que é a luz que veio tirar as trevas da nossa vida. yango nde mpole ye kolongola molili na bomoi na Mas biso. não significa que se ele está no nosso meio, kasi alingi koloba te ete soki aza kati na nós biso temos que cruzar os braços. esengeli tolinga maboko na Nós biso. também temos a nossa parte a fazer toza mpe na part na biso ya para que as kosala trevas não permaneçam na nossa po vida. ete molili eumela te na bomoi na E biso. dentre alguns princípios, não podemos falar de tudo, é difícil. eza mpasi kolobela baprincipe Nós nyonso só metemos ponto e vírgula totie point e e virgule nunca acabamos essa Bíblia. po ete tokosilisa bible te. Dentre os princípios que nós vimos para afastar as trevas na nossa vida, na baprincipe tomonaki mpo na kolongola molili na bomoi na biso destacamos a fé. tolobelaki eloko ya liboso kondima. Olukuikilo. kondima Porque sabemos que sem fé ninguém pode agradar a Deus. toyebi kozanga kondima moto akosepelisa Se nzambe nós te. não tivermos fé, as trevas nunca sairão na nossa vida. soki mpe toza na kondima te molili ekolongwa te na bomoi na biso. Falamos de muitas pessoas que tiveram fé durante a tolobelaki semana. bato ebele na poso oyo bazalaki na kondima. Vimos que tem dois tipos de fé. tomonaki mpe lolenge mibale ya kondima. Fé negativa, kondima ya mabe essa nunca vai tirar as trevas. ekoki jamais kolongola molili. E temos a fé positiva, mpe toza na kondima ya malamu pode tirar as trevas das nossas vidas. oyo ekoki kolongola molili na bomoi na biso. Segundo Hebreu, nós lemos Hebreu 11, você conhece bem essa passagem. kolangisama hebre 11 oyebi mpenza passage malamu. Destacamos também dos princípios fundamentais que é a estabilidade cristã. moko ya baprincipe motuya eza estabilité na vie chrétienne. A igreja não tem estabilidade. église eza na estabilité te. Hoje está aqui, lelo aza awa ambaji kuna sangue precioso, lobi aza na sange précieuse amene kuna kimbangisho, wana ekolanda ke na kimbangisi kuna pé vya longo. ake kuna na mpeve ya longo. São as mesmas caras que nós temos aqui. kaka bilongi wana toza na yango awa Temos estabilidade. tozangi stabilité. Elumia nakukuta kumona kwa wele kwa nkaka. mikolo wana soki ozomona ye te aza na église mosusu. E a mamãe Nzuzi Maquese falou isso o dia que tivemos na cultura. mama nzuzi makesi alobango mokolo tozala na Falou reunion mesmo pro meu líder, pastor Ambrosio. alobi epai ya mokambi paster ambrose. Oye, no dia mpashi kuna lendo kale wantu ayini besina muna nkumbu zenu. bino eza probleme koyeba nombre oyo boza nango na baeglise na bino. Kelo naye minku ikishime afonga ko. boza mpenza na bandimi oyo baza Vocês stable não têm te. cristão certo, fixo. boza na bandimi oyo baza fixe te. Somos os mesmos. toza kaka bamambre wana Estamos a totambolaka estrangular a estatística das igrejas. te tozobebisa oyo eza statistique ya église. Hoje está aqui, lelo ezawa amanhã quando vão te receber na outra igreja, lobi soki bamoni na vão te église registrar mosusu novo membro. bakonsidere yo membre na bango. Depois de mês, tima ya sanza moko Dudu, novo membro. oke na église mosusu membre mosusu. Você é a mesma pessoa, estão te contar mais de 10 vezes. mutu moko bazotanga yo plus de 10 église. Não tem estabilidade. oza na stabilité te. Sem estabilidade, as trevas não vão sair. kozanga stabilité molili Diz amém, igreja. amen. É, não vou vos obrigar, mas é a realidade. kokooblige te mais eza réalité. Fazer sempre o bem kosala bolamu ntango é nyonso dos grandes princípios. eza moko ya baprincipe. Nossas mamães cantaram aqui. bamama na biso bayembi yango. Que Deus abençoe mamães. nzambe apambola bamama. Romanos 12 romain 13:12 até 14. Fazer o bem. kino 14 kosala bolamu. Deixar as armas das trevas. kotika bibundeli ya molili. Deixar as obras das trevas. kotika misala ya molili Usar as obras da luz. mpe kosalela misala ya mpole. Tudo que é de boa fama. nyonso oyo ya sango Que malamu. é agradável. nyonso esepelisaka. Tudo que é de bom. nyonso ya É malamu. aquilo que devemos fazer para tirar as trevas da nossa vida. yango wana esengeli biso kosala mpona kolongola molili. Aleluia. amen. Ser disciplinado. kozala discipline. Hoje não é disciplinado. mokristo lelo aza A discipline te. disciplina de si próprio. discipline na yo moko Nunca disciplinou seu corpo. ozodiscipline nzoto na yo te. Seu corpo, em vez de ser templo, nzoto na yo esika mpe ezala tempelo é um instrumento do pecado. ekoma instrima ya masumu. Não estamos disciplinados. toza discipline te. Consideração aos homens de Deus. considération mpe ya basali na nzambe. Se você não considera o homem de Deus que está ao teu lado, soki ozokonsidere mosali na nzambe to aza as pene na trevas yo não vão sair. molili ekolongwa te. Teu departamento, mas essa mamãe também está. departement mama oyo so ndenge nini. Essa velha está do mama oyo É teu líder, é líder, é líder. aza mokambi na yo.
esse miúdo também. mwana oyo pe Então muita gente que sabe nele, biso não é? mikolo azosakanela Ele te está revestido do poder. atondisami na Ele nguya deve exercer o poder que o Senhor lhe deu. esengeli asalela nguya oyo nzambe Se apesi você não lhe considera, ye soki okonsidere ye te tombe munajingu que molili na bomoi na yo vai permanecer mesmo. ekowumela mpo na libela Saber obedecer às orientações dos homens de Deus. kotosa baorientation ya basali na nzambe Se você não obedece, soki otosaka te não vai tirar as trevas. okolongola molili te na bomoi na yo Vimos depois, tomonaki nsima na no yango último dia, vida de oração. mokolo ya suka kozala na bomoi ya losambo Se você não ora, soki osambelaka te nunca vais afastar as trevas. eza mpasi kolongola molili A oração é a vida do dia a dia. losambo eza bomoi na biso A ya oração são os mokolo na mokolo. pilares de uma casa. losambo ezali Na bapile ya vida ndako cristã, os pilares são a oração. na vie chrétien bapike eza losambo Não fala, já orei de manhã. koloba te te na ntongo nabondelaki Ora de manhã, horas 12, horas 15, bondela na horas 20. ntongo na Ora sempre. bondela ntango nyonso Porque até o nosso mestre orou, Jesus Cristo. po ete molakisi na biso yesu masiya Quando abondelaki chegou o tempo de vir lhe prender, ntango ngonga ya kokanga ye ebelemaki ele orou. abondelaki Ele pediu ao Pai: ndenge epai ya papa Senhor, se possível, soki eza possible faz desse cálice, longola kupe oyo mas que não seja a minha vontade, kasi ezala mokano na ngai que te seja feita a tua vontade. mokano na yo esalema Você e eu, quando não oramos, yo na ngai ntango tobondelaka as te trevas estão conosco. molili eza kati na Que a biso oração é a temperatura. po ete losambo eza A temperature oração é o fogo que esmaga o losambo mal. eza moto ebebisaka mabe Lamentamos muito quando muitas vezes proclamamos um dia de oração aqui. mawa mingi ntango tozalaka na mikolo ya losambo São conhecidas as pessoas que já não viram orar. bato oyo bayaka kobondela bayebani na bango São conhecidas. bato bayebani Você mingi como é craque não anda a vir orar. yo lokola esi ozwa diplome yoyaka so kobondela te Mas kasi se engane. komikosa Para te afastar as trevas, mpo na kolongola molili temos que orar, igreja. esengeli kobondela eglise Hoje, lelo a parte que nós lemos já conhecemos. esika mpe totangi toyebi yango malamu A morte de Lázaro. liwa ya lazare Lázaro lazare era amigo, a Bíblia diz que era amigo de Jesus. biblia elobi azalaki moningami ya yesu masiya Jesus frequentava a casa de Lázaro. yesu akendaki ntango nyonso na ndako ya lazare Comia lá, abandaki kolia kuna bebia lá, conversava lá. komela kosolola Mas um dia, kasi mokolo moko Jesus estava na missão. yesu azalaki na Quando etika isso ainda longe lá na Macanga, azokende koteya na bisobe na lumu que aqui na Uide Sango. mokolo wana ayoki sango O Lázaro kuna vata da Betânia, kuna bashingi lá. lazare na mboka ya betani Lázaro com certo, as suas irmãs viviam em Betânia. lazare na bandeko na ye marte na mari bazalaki na Jesus, Betani. como era um homem que zungava por causa da palavra de Deus, yesu abandaki kotambola koteya maloba na nzambe Maria e Marta viram que Lázaro ficou doente. mari mpe marte bamondi ete lazare abeli Jesus não estava a aparecer. yesu abandaki komonana te Olha isso, que está com isso um cunheto. yesu azoya te esika Yani kutusa milanga. ye moto abondelelaka biso Yani ntema kuza kututemba na watu namna mpashi. ye nde mpona engengisaka biso na pasi Bantumi ne mbashi. batindeli ye Koko kwenda volumu ene Yesu Kristu. esika bozokende soki bomoni yesu masiya Sasa vamkunya ni Lázaro mpashi kena oloba na mutani. ye moninga na ye lazare azobela A Bíblia diz que a notícia chegou a Jesus. biblia elobi sango ekomi pa yesu masiya Quando andava com seus discípulos, ntango azotambola na bayekoli Jesus disse aos discípulos: yesu alobi mpe abayekoli Nosso amigo Lázaro está enfermo, está moninga doente. na biso lazare azobela Alongo que babai zevonala se bevutuka. bayekoli bakanisi balingi basonga Mas bakende vou kotala pegar lazare caloncundi ao ele. bakende kotala moninga na ye Mas Jesus disse: kasi yesu alobi aquela doença não é para a morte. maladi wana eza mpona kufa Que te deve que eu que é o Lázaro. maladi oyo eza epai ya lazare Que quem fui lá com. eza mpona kufa te Mas on que mwanzambi wa Mônica. eza nde mpona nkembo na nzambe Já monaka Jesus tinha declarado isso. yesu adeklare yango Mas os discípulos estavam atentos. kasi bayekoli oyo bazalaki attentif Parece que vamos terminar a missão. olobi afo ezala tokosilisa miso Vamos voltar em Judeia. mpe tokozonga na jude Aliás, vamos voltar onde, em Betânia. to tokozonga na betani Para irmos ver Lázaro. mpona kotala lazare Mas Jesus disse: kasi yesu alobi meus amigos, baningami não vamos voltar. tokozonga te Aleluia, igreja. amen Aleluia. amen Ok, estão a me ouvir. bozoyoka Jesus disse: não, yesu alobi te não vamos em Betânia. tokokende na betani te Vamos em Judeia. tokende na jude Os discípulos disseram: Senhor, badisiple balobi nkolo qual levantarina? Kuna bego sungira na matadi. kuna olingi kokende kala mingi te belengaki Vamos mais em Judeia. tozonga lisusu kuna
Por que não vamos voltar para ir ver o nosso amigo que está doente? Pona nini te tozonga kotala ndeko na biso azobela. Jesus sabia o que estava fazendo. Yesu ayebaki nyonso oyo bandaki kosala. Como ele era o mestre, Lokola azalaki maître. ele disse: Alobi, nós vamos lá misola, bolinga to bolinga te, o Judeia tukwenda. tokozonga kuna na Judea. Aleluia. Amen. Quando iam, Tango bazokende, a notícia chegou: sango eye, Lázaro morreu. Lazaro akufi. Lutumira isso kuni no filho. Oyebisa ye moninga na ye akufi. A notícia chegou. Sango ekome pa Yesu Masiya. Jesus disse aos discípulos: Yesu alobi pe abayekoli. oh, nosso amigo Moninga na biso, Lázaro dormiu. Lazaro akufi alali. Kuni tu Lázaro lele. Moninga na biso Lazaro alali. Ah, os discípulos disseram: ah, Bayekoli balobi nem deu muito ampipito. me muto penza za muto. Oleka aqui, oleka. Sko kolale zali. Oleka, vunda. Kolale za kopema. Dormir, repousar. Kolale za kopema. Se ele está repousado, Bongo soki azolala na ye. qual é a necessidade de nos comunicar mais isso? Tina nini ya koyebisa biso to to. Tudo que está acontecendo com Lázaro tem que nos comunicar. Lázaro está dormindo, deixa dormir. Osalo pa Lazaro yebisa biso bosika yalala na ye. Jesus entendeu Yesu asosoliete. que os discípulos não compreenderam o termo Bayekoli dormir. bakomprendre te liloba oyo kolala. Então lhes falou a verdade. Bayebisi bango solo. O nosso amigo Lázaro Moninga na biso Lazaro morreu. akufi. Aleluia. Amen. Eu estava lendo os comentários bíblicos que eu tenho. Na wakotanga bakomatere biblike oyo naza na yango. Alguns discípulos, Bayekoli mosusu. depois de ouvir que Lázaro morreu, Nsima ya koyoka Lazaro akufi. uns deles murmuraram: Misusu babandi koyimayima. esse homem aqui não tinha acusou, né? Moto penza motema oyo aza nango. Faz mesmo aquilo que ele entender. Ye asalaka nyonso oyo aleki. Esse tipo de homem é complicado. Moto ya boye penza très compliqué. Então o homem estava doente, Parce que moto abandaki kobela. em vez de voltar, não voltamos. Esika pito osonga na Agora o homem morreu. sikoyo akufi. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Os discípulos não sabiam por que aquilo estava acontecendo. Badisiple bayebaki te makambo ane bakosalema mpo na nini. Mas Jesus já tinha declarado. Kasi Yesu aloba yango. É para aquela doença não era para morte. Aloba ete maladi wana eza mpo na kufa te. Não era doença para morrer. Ezala maladi te komema Mas na era kufa. doença para ver a glória de Deus. Mpo na nkembo na Nzambe emonisama. Jesus aqui onde nós lemos, Yesu bisika pito otangi é conforme no Êxodo 3, lokola na Exode 3 versículo 13 a 14, verset 13 a 14. quando Moisés estava a receber mandato a Deus Tango Mose azwaki etinda epai na Nzambe para tirar o povo de Israel do Egito, mpo na kolongola libota ya Israeli na Egypte. o Nzambe wamonika com Mose, Nzambe akutana na Mose. Deus dialogou, falou com Moisés, Nzambe asolola mpenza na Mose. vai dizer ao povo, Alobi kende koloba epai libota na ngai. wanazais kama no caso que é um mwili que eu Ebisa libota na ngai nayoki kolela na bango. vou lhes tirar já agora do Egito, Ngai da terra. nakolongola bango na Egypte mpe namema bango na mboka elaka. Moisés disse, Mose alobi awengo na vova konkawa Israel, nakoloba nini na libota Israeli. momo takuntuma ngina batisa, Makambo zoti na ngai na comprendre na ngai. awengo na vova batisa, Nakoloba nini nani atindinga mpo basoso. quem é que me mandou falar essas Nani coisas? atindinga naloba makambo oyo. Êxodo 3, 13 a 14, Exode 3 13 a 14. Deus disse, Nzambe alobi vai epai falar Mose kende koloba o meu nome, kombo na ngai eu sou. ngai nazali. Monongina, Ngai nazali. Monongina, Ngai nazali. eu sou Deus de Israel, Ngai nazali Nzambe ya Jacob, Isaac. vai dizer ao meu povo Yebisa libota na ngai que eu sou, ngai nazali é que me mandou. nde atindi ngai. Aleluia. Amen. Estava a ler, em hebraico significa Natalaki na langue hebreu linkoloba aya. aya. Eu sou significa aya. Ngai nazali linkoloba aya. Aya significa ser. Eu ser. Aya linkoloba kozala. Significa existir. Kozala. E muitas vezes acontecer. Pe bambalebele kosalema. Quando passa isso, Yebisa bango mono singa. ngai nazali. Ngai nazali. Ngande natindi yo. Aleluia. Amen. Mono mvanganga. Ngai nasalaka nde natindi yo. Eu sou. Ngai nazali. Alunos que estão aqui podem saber o eu sou. Quer ver? Ebela bango ngai nazali ça fait venir. Vou perguntar aqui. Nakotuna
eza verbe nini nani nakotuna Eu sou verbo. ngai nazali eza verbe nini verbe nini verbe nini Verbo ser. eza verbe kozala Eu sou, tu és, ele é. ozali ye azali No presente do indicativo. na présent indicatif Eu sou. nga Eu sou nazali mono nina. ngai nazali Mono nina. ngai nazali Como é o nome dele? kombo na ye Ela se apresentou a Moisés. ye nde amilakisaki Vai ta dizer mose na ao povo kubwana que meu nome eu sou. yebisa bango kombo na ngai nazali nga nde moto natindi yo Aleluia. amen E é o que nós metemos no nosso tema. esika nde totie temi na biso Contar com a graça. kotia elikya na ngolu Se vuvu munansambu yenkenda. kotia elikya na ngolu Zandiona unavo mono ngina. ya oyo azali É o homem do presente. moto ya ta présent Eu sou significa ngai nazali lingi koloba muntu antangwa yayi. moto ya tango oyo Twaona yaitu vovanga. moto ya ngonga Que tozoloba mundo zonoko. eza kombo ya lobi Que eleki te mundo mágico. ya lobi ezola Esse te mundo antangwa yayi. moto ya ngonga É oyo o homem do presente. moto ya présent Seu nome é o Senhor. kombo na ye kolo É ele que mandou Moisés. Vai dizer. ye nde atindi mose kende koloba É ele também que apareceu. mpe ye nde amonanaki Depois de ouvir que Lázaro morreu. sema ya koyoka lazaro akufi Agora eu sou, vou ir trabalhar. ko ngai nazali nalingi kokende kosala mosala Isso aos discípulos. alobi epai ya bayikoli Agora é o tempo de voltarmos em Betânia. ekomi ntango ya kozonga na betani Discípulos aumentaram. bayekoli bayoki mawa Começaram a contar os dias. babandi kotanga mikolo Tukabatuvovo katuvovo selo. uta bapesa biso sango azobela O único que antatu. lelo kutu troisième jour Watu kuna tudiata tipo ntango na ndogo tokotambola kino mshikania. kokoma kuna quatrième jour Bom, kitu kana vá. sikoyo tokosala nini Os menos curiosos, porque nos grupos sempre hipócritas, hein? ezalaka na bato wana Murmurado. baza bahypocrite bazoyimayima Mas você pergunta a ele, Senhor, tala tuna ye nanu vamos fazer o quê? tokokende kosala nini Se o outro já morreu, soki moto wana akufi ne deja que dia tu kuendele? tokokende kosala nini Não vou ver se tu ainda na Judeia ou não vou ver. yebisa ye tokende na jude lolinga alobaki Mas Deus disse, Jesus disse, vamos voltar. kasi yesu alobi tozonga Nosso destino é Betânia. oyo eza destin na biso eza na betani Aleluia. amen A Bíblia diz que quando voltava, biblia elobi ntango bazosonga e quando ele volta, a multidão fica despertada. ntango azosonga Nosso Senhor etuluku ya bato mpenza bazoyeba ete yesu azoya Nem isso, nani Cristo. wana yesu masiya Aquele Jesus que Bartimeu viu. yesu oyo batime mona O barulho viu. makelele bandi koya nini É Jesus. yesu masiya Começou a entrar em abandi Betânia. kokota na betani Os habitantes lá começaram a admirar. kuna babandi kota Nossa, esse homem está atrasado. moto oyo aye retard Tu kunya nika fui liga, gaisi liko kwa uta moningani akosana na yete hiyo. Kuiga kele. azalaki wapi Onde que ele estava? azalaki wapi Olha, a notícia chegou. sango ekomi Nosso costume, quando mora alguém, eza bomesano soki moto akufi olha aí, mamãe na fome, mnanzo. bato mosusu bafanda wana na ndako Eu tô falando de domingo, que eu tô aqui no Mamunzo. toza nanu kuna na ndako nanu A topanzani notícia chegou. sango ekomi Oh, Marta, marta vocês estão aqui. Olha, Jesus está vivo. yesu masi azoya A Bíblia diz, bino Marta elobi saiu. marta potimba Foi ao encontro de Jesus. akekutana na yesu masiya Vai que ele me sualo. abimi na lombango nyonso Guarda na isso, Cristo. akekutana na yesu masiya Guarda na isso. bakutani na ye Vê isso. olobi yesu Quem levou calava? soki ozalaki awa Quem levou ano que eu vou bater de ali? soki oyokaka to okutama nisika oyo Lázaro ngaka fuidiko. lazare mbele akufi te Aleluia. amen O Marta kufo. marti alobi Tomele uzampe kwami. me nayebi na yango mpe malamu Koso dino lomba. ete nyonso oyo kosenga Nzambe gwila ke kugwila. nzambe ayokelaka yo Aleluia. amen Aleluia. amen Jesus continua a marcha. yesu akontinue Tive na vakala Maria. kino bisika mari azala Marta walikunza essa Maria. marti akeyebisa mari Isso de Jesus chegou. yesu aye A Bíblia diz que Maria também se levantou. bino elobi mari mpe atelemi Quer dizer, pelos vistos, Maria tinha mais sentimento. mari azalaki na E basantima ela mingi akalembiwa que fuide. ye nde moto azalaki mpenza na baprobleme dakufeli mingi abimutana mwana yesu masiya afukami na makolo na ye Mfumu. kolo Quem o cala vovó? soki ozalaki awa Quem o ano que vovó? soki okutama awa Nita de ninguém. yo nde mbele
totiaki Samu. totindaki moto Manjevo Samuana kwa baka. me nayebi ete sango wana ozwaki yango te Kilo wanuka baba. po ete soki okuta mawa Yele kaya yele kwa ingi. abeli mingi mpenza ndeko na biso mikolo ebele Kilo kala baba. soki ozalaki awa Sange tungaga fuidi ndeko ko. na biso mela akufi te. Alléluia. Amen. Jesus disse. Yesu alobi Maria, Marie, não tem te dito. eske nayebisaka to nayebisa yo Tu te vou pensar não kwe. to nayebisaka yo te Vou vou kuikidi. ete soki ondimi Se não não quer mwanzambe. okomona nkembo na nzambe Não vos tenho dito, Maria. bino te Marie Eu não tenho dito. nalobaka te Se creres, soki ondimi vereis a glória de Deus. okomona nkembo na nzambe. Maria disse. Marie alobi E Jesus disse. to Yesu alobi Eu cheguei. ngai na ye Monoio. ngai oyo Eu sou a ressurreição. ngai naza lisekwa Eu sou a ressurreição. nazali lisekwa mpe bomoi Mone suluku, mone moyo. lisekwa mpe bomoi. Maria, kadinga la kwaniko. Marie isika fanda na ye Nzeo alobi wefu. nkolo na ye yapo malamu na ye yo oza lisekwa Onsala name. ndeko na ngai Sika fuluka. akosekwa Nalulu kasuka. mokolo ya suka. Aleluia. Amen. Duas ideias. Makanisa malamu Passado na passé e o presente. pe présent. O mundo estava amando Jesus que falou. Marie ntango amona Yesu Quem não calava. alobi ete soki ozala awa Ah, lumbi viu que ele. mokolo eleki Quem não anda cavava. soki okutama Meu ensino com anima. mokolo wana esika lisima On s'en a gardé foco. kona ngai Se estivesses aqui. soki ozalaki E awa aí Jesus demorasse um bocado. oumeli Se mpenza você se encontrasse aqui. ete soki ozala awa Lázaro não teria morrido. lazare mbele akufi te. E a outra também repetiu a mesma coisa. mpe mosusu azongelaki ya maloba Se wana estivesses aqui. soki ozalaki awa E a Maria ainda aumentou. Marie kuta yoki Eu mawa sei. nayebi eto abakisi Lázaro lazare tinha muita confiança com Jesus. azalaki na confiance Sendo Lázaro teu amigo, lokola lazare aza ndeko na yo to eu moninga tenho na yo confiança aza moto ya to naza na eliki que no último dia ete na mokolo ya suka Lázaro vai ressuscitar. lazare akosekwa. Aleluia. Amen. Jesus disse: Yesu alobi vocês são do passado bino boza bato ya passé e são do futuro, mpe bato ya fitir mas me ngai eu sou nazali homem do presente. naza moto ya présent. Se vocês pensam coisas que já passaram soki bozokanisa na mai maleki e pensam coisas que hão de mpe acontecer, bozokanisa na mai mas eu ekosalema estou pensando as coisas de agora. bozokanisa makambo ya sikoyo Deus te vê. nzambe amona yo. Seja uma mulher transformada. zala mwasi oyo abongwami. Jesus disse: Yesu alobi eu não estou vendo o passado, nazomona pase te também não estou vendo amanhã, mpe nazomona lobi te mas eu estou vendo agora. nazomona sikoyo Não é logo, não é logo. eza sikoyo. Jesus disse: está onde? Yesu alobi boteye wapi. Versículo 35. Verset 35 Depois de ouvir as palavras de Marta, nsima ya koyoka maloba ya Marthe Jesus chorou. Yesu aleli aleli Wantu wana, eh, bato zola mvima kanzole lenge. abandaki kolinga ye mpenza mingi moninga na ye mpenza Jesus motema. chorou por ser amigo de Yesu alelaki mpo na kozala moninga ya Lazare te Jesus chorou alelaki por tristeza. mpo na mawa Tudo que ele falava, nyonso abandaki koloba ele frequentava a casa de Maria. abandaki na ndako ya Marie Tudo que ele falava, nyonso abandaki koloba não encontrava lugar na vida dessas ekuta pessoas. esika te na bomoi ya bato Ele oyo não fala, ficou triste. ye ayoki mawa alobi Essa casa que eu frequento, ndako oyo nakendeke todo tango dia nyonso eu prego a kolo palavra. nyonso nazoteya maloba na Não kabe falou se eu estivesse. kasi bazoloba soki Não falou nazalaki no último dia. bazoloba ya mokolo ya Eu suka sou a ressurreição. oyo nazali lisekwa Te meteram aonde? botenga wapi Me mostra. botenga wapi bolakisa. Maria disse: Marie alobi nkolo 4 dias está cheirando mal. esali oya mikolo minei azolumba solo Se sentira mais pena de Jesus. bayoki kutuma Yesu masiya Homem forte desse, moto ya makasi boye rei, mokonzi homem de consideração. moto ya considération Vamos levar onde está cheirando mal. omema yebisika ezolumba Senhor, solo não vale a pena. alobi nkolo ntina te Está cheirando mal 4 dias. eleki mikolo minei azolumba solo Jesus disse: me mostra onde. Yesu alobi bolakisanga bisika botie É aqui.
eza awa Et aqui. eza awa Tira a pedra. bolongola libanga. Aleluia. Amen. Ele olhou no céu e disse ao seu pai: Asemboli miso likolo alobi mpe ya papa Nzambe ntondele. kolo napesi yo matondi Nzembo wilo kumwilanga. nayebi ete oyokelaka ngai Ekuteuli enkango unavava. kasi nalobi boye Por causa deste povo que está aqui. mpo na bato oyo baza awa Para este povo crer. po ete bandima É você que me mandou. ete yo moto otinda ngai Gritou: agangi Lázaro! lazare Lázaro! lazare Sai! A Bíblia diz: bible elobi Lázaro saiu. lazare abimi Homem que já estava 4 dias enterrado. moto azalaki mikolo mine bakunda Homem que já estava a cheirar mal, moto segundo abandaki eles. kolumba solo Ouviu a voz do Senhor. ayoki mongongo na nzambe Ouviu a luz do Senhor. ayoki to amoni mpole na O Lázaro que estava nas trevas. lazare azalaki na molili O Senhor gritou, a luz gritou: kolo agangi mpe mpole kosi Sai, Lázaro, sai! lazare bima A Bíblia diz: Lázaro saiu. bible elobi lazare abimi Lázaro estava amarrado. lazare balingaki ye maputa Quando nós morremos, nos amarram, nos ntango pegam. tokufaka bakangaka makolo Lázaro começou a saltitar. lazare abandi kosote Deus, ou Jesus, ordenou yesu apesi mitindo que desatasse Lázaro. bafongola ye Eu não sei quais são as tuas trevas. nayebi te molili na yo eza wapi Eu ouvi falar só por uma pessoa hoje. naye kosolola na motu moko lelo Se você tem trevas, soki oza na molili se a tua vida está a passar momento de trevas, bomoi na yo ezolekisa bamoma ya molili existe um homem. eza na motu moko Existe um homem. eza na motu moko O nome dele eu sou. kombo na ye nga nazali Monongina. ngai nazali Vonge kusanga uko. soki oyebaka yango te Zanga vukunange moshiko. lobaka yebaka yango oza yo moko te Unatombe ke kuna shinganga. na molili na ezobika Unayo muntu ekumbwanye monongina. oza na motu kombo na ye nga nazali Eu sou. ngai nazali Ele está aqui ye azali awa para resolver o teu problema. mpo na kopesa eyano na probleme na yo Ele não escolhe ninguém. ye aponaka motu te A condição condition é você crer. eza ete yo ondima Você crer que ele existe. soki ondima ete azali Você crer que ele é Emmanuel, Deus no meio do seu povo. soki ondima aza emmanuel nzambe kati ya libota Não olha o teu problema. kotala monene ya probleme na yo te Não olha quantos dias já passa esse problema. kotala mikolo probleme Não elekisi olha te quantos anos passa esse problema, igreja. taboni ya bambula Ele está na probleme presente nesta manhã. ye azali awa na ntongo ya lelo Seu nome eu sou. aleluya Oh meu Deus, Senhor, exalta o teu servo. Olha a humildade do teu servo, Pai, eu dedico nas tuas mãos. Obrigado. Oh Jesus, aumenta de tudo que lhe falta na vida. Para melhor te adorar, ele é adorador, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Jesus. Senhor contigo. Senhor contigo. Palma para Jesus. Palma para Jesus. betela yesu masi ya maboko makasi Assim é a vida dos adoradores. yango nde bomo ya bagumbameli É assim que os adoradores adoram o seu Senhor. nde boye bagumbameli bagumbamelaka nkolo na Ele é o homem do presente, igreja. ye azali moto ya temps présent Ele não é o homem do passado. aza moto ya temps passé te Você talvez está dizendo que ele já demorou muito, meu yo mpe ezoloba probleme na ngai umeli mingi Jesus chorou, ficou magoado. yesu aleli ayoki mawa na Essa é a motema palavra que Jesus pregava todos os dias, igreja. maloba yesu abanda koteya mikolo nyonso Continuamos com corações duros. tozokoba na mitema ya Hoje kokangama Jesus está dizendo, não é homem do passado. lelo yesu azoloba aza motu ya pase te Esquece tudo que ficou atrás. bosala nyonso etikali nsima Não olha no dia da manhã. kotala mokolo ya lobi te Não espera no dia da ressurreição. kozela mokolo ya lisekwa te Mas hoje, kasi lelo Ele é capaz de fazer o que você aza na makoki ya kosala oyo eza nango Ele é mosenga capaz de fazer tudo que você precisa. aza na makoki ya kosala nyonso A ozosenga condição é você crer, igreja. kondisio eza bobele kondima Ele é Emmanuel, aza emmanuel Deus no meio do seu povo. nzambe kati ya libota na ye Ele está conosco. aza na biso Conforme Jesus, lolenge yesu conforme Moisés, to lolenge mose quando o povo de Israel estava sofrendo, ntango libota israele banda konyokwama na as isolo serpentes lhes mordiam. banyoka koswa bango mikolo nyonso Deus disse a Moisés, yesu alobi mpe ya mose faz uma serpente de cobre. sala nyoka
ya motambo pendura. mpe tia yango likolo Qualquer pessoa que for mordida, moto nyonso bakoswepa possa no nome banioka. moto nyonso bakoswepa nyoka soki atali kaka nyoka wana Vai curar. akozwa lobiko. Eu hoje vi erguer Jesus. lelo naye kotombola yesu Vi erguer aquele homem que se chama Eu Sou. naye kotombola moto abengamaka ngai nazali Não é homem do futuro. aza moto ya fitiri te Futuro não é para ele. fitiri eza pa na ye Ele te hoje quer resolver o teu problema. ye alingi apesa solution na probleme na Ele ye não desconsegue nada, igreja. eloko moko te alembanaka na yango É só você crer. bobele kondima na Se yo você crer, soki ondimi verás a glória de Deus. okomona nkembo na nzambe Verás a glória de Deus. okomona nkembo na nzambe Igreja, lingomba Jesus está aqui. yesu azali awa Ele é a luz. azali mpole Por que temos que viver treva nas nossas vidas? nini esengeli tokoloba mpona molini na bomoi na biso Muitas vezes, mbala ebele mamãe, Deus te vê. Muitas vezes, mbala ebele nós pensamos que escondemos-nos a Deus. tokanisaki ete tobombamaka liboso na nzambe Mas Salmo 139, kasi psaume 139 versículo 1 a versículo 3, diz, verset 1 a 3 elobi David disse, david alobi mesmo que eu estou sentado, atako naza ya kofanda mesmo que eu estou deitado, atako naza ya kolala você está a me ver. ozomona ngai Qualquer posição que você tomar, igreja, positio nyonso okozala na yango Deus está a te ver. nzambe azomona yo Não temos onde nos esconder a Deus. eza na esika ya kobata na Ele te conhece biso na todos os nzambe nossos pensamentos. ayebi kutu makanisi na biso nyonso O que Ele quer de nós oyo alingeli biso é o adoremos verdadeiramente. eza ete togumbamela ye na solo Ele mpe é na o único molimo Deus. Ele é o único Deus. aza nzambe se moko Vamos ter confiança nesse Deus. totia eliki epai na ye Tudo que nós temos nyonso toza na yango como problema, apresenta a Ele. probleme nyonso talisa yango epai na ye A Bíblia me diz que ninguém veio a Deus e voltou da forma que veio. elobi moto moko te aye epai na nzambe azonga lolenge ayaki Ele é o homem do presente. aza moto ya présent Lázaro lazare ficou 4 dias apodrecer, alaki podre, mikolo minei apoli mas ouviu a voz, kasi ayoki mongongo eu sou. ya ngai nazali E quando saiu, mpe ntango abimaki a Bíblia não me diz que ele estava podre, porque se bible fosse elobi podre, te não ete podia andar. azalaki kaka ya pola po ete moto Ele apona po kotambola estava te inteiro. azalaki mobimba Mesmo que ele tivesse podre, atako azalaki akopola a palavra de eu sou lhe transformou lá embaixo. maloba na nzambe eyebaki kotransforme ye kuna na nkunda Eu não sei qual é o teu problema. nayebi te probleme na yo eza nini Não sei. nayebi te Romano 10, rome 10 9 a 15. 9 à 15 Paulo disse: paul alobi se confessares com a tua boca, soki oyamboli na monoko na yo ovoveremo na nwako, soki oyamboli na monoko na yo yokuigilamo na ntimako, ondimi na motema na yo que Jesus é o mestre, ete yesu azali nkolo verás a sua glória. okobika nkembo na ye Sua mão não queima nzambe. okomona nkembo na nzambe Paulo vovele kuvo. paul alobi Awendi beguile mamu mame. lolenge nini bakoyoka makambo Awendi oyo kamusele mamu mama. lolenge nini bakoyeba makambo oyo Vo omonu nyine bulebe. soki ngai naza aza na biso Se não forem pregados, soki totei te como é que vão conhecer que existe um homem chamado Eu Sou? lolenge nini bakoyeba ete toza na moto abengamaka nga nazali Se a igreja não for pregada, soki lingomba eteyami te como é que a igreja será pregada? lolenge nini lingomba ekoteyama Se o anjo de Deus não mandar levantar um servo de Deus, soki mwanzo ya igreja atelemisi basali na nzambe te eu levantei hoje ngai natelemi lelo para comunicar à igreja. mpo na koyebisa lingomba Existe um homem, eza na motu moko seu nome Eu Sou. nkombo na ye ngai nazali Ele é o homem do presente. azali moto ya présent Não olha o teu passado. kotala pase na yo te Não espera o futuro. kozela mpe lobi ezoya Para te quem reza, eza na moto azosambela Nzambe, nzambe vanga, sala mvua ukioleni malako. mbula oyo esila te Você está a projetar o presente. yo ozobenda présent na ye Mas quando kombo está ezala pedindo a mosika Deus, me ntango ozosengi mpe na nzambe Diga mesmo, Senhor, loba nkolo se achar graça, soki nazwi ngolu hoje resolve o meu lelo problema. pesa eyano na probleme na ngai Ele é Deus do presente. aza nzambe ya présent Se você anda lhe considerar que é Deus do futuro, soki ozokanisa aza bobele nzambe ya fiti hoje estou a falar a uma pessoa lelo nazolobela epe ya moto moko que ele não é Deus do futuro, aza kaka nzambe ya fitiri hoje é te Deus do presente. aza nzambe ya présent Se você confiar, soki otieliki epe na ye viverás a glória. mpe okobika nkembo na nzambe
Meli. Os adoradores, por favor. Magumba Meli, s'il vous plaît. Levam-nos numa adoração. Memabiso anzeba kogumba Para melanza. nós adorarmos esse homem chamado Eu Sou. Togumba mela motoyo ngai naza. Ele é a solução do problema de cada um de nós. Azali solution ba problème ya moko na moko. Ele está aqui para responder uma pessoa nesta manhã. Azawa pona koyanora moto moko na tongo ya lelo. Ele é Deus do futuro. Azanzambe kaka Não é fitilite. Deus só do passado. Azaka nzambe ya pasete. Ele diz, será que eu sou Deus só de longe? Alobete nazaka nzambe ya musika. Não sou Deus de perto? Naza nzambe ya penepenete. Você tem considerado Deus de longe? Toki ozoka nzambe ya musika. Hoje considera Deus como Deus de Ele perto. considere aza Ele pembeni está na yo. aqui, eu sou. Azali awa ngai nazali azali awa. Está te escutando? Azoyoka yo. Toma uma posição boa para adorar esse Sua Deus. position ya malamu ogumba mela nzambe. Ele é digno de ser adorado. Aza digne d'être adoré. Vamos adorar junto com nossos músicos. Tokumba mela ye elongo na bayembi. Ele está presente. O seu nome é Sou. Aza na biso. Ele é a solução do nosso problema. Azali solution ya ba problème. Marta e Maria não esperavam o que viveram. Marti mariba maneko zela te makambo Porque ba. eles eram do passado e esperavam o futuro. Babanaki okanisi ya passé pe kozela fiti. Mas o homem do presente apareceu. Kati moto ya pression amona na Ele ki. disse, eu sou a ressurreição. Alobi nga nazali sekwa. Ono inuvuluku. Nazali sekwa. Ono inaimoyo. Naza bomoi. Gozo nilokumkwikila. Oyo akondimela ngai. Kanuki tofwini. Atako akufi. Moyo gekala. Akozwa bomoi. Adora a igreja. Lingo gumba mela nzambe. É ele mesmo que criou tudo. Aleluya. Adora a igreja, adora, adora, adora. Igreja gumba mela ye. Aleluia. Oh meu Deus, meu Pai. Oh Jesus. Vai agradecer a Deus Tonda nzambe pela sua palavra. pona maloba na ye. Diga palavras boas a esse Deus. Loba maloba ya kitoko Que liboso a na tua Nzambe. adoração sirva para ação de graça a Deus nesta manhã. Adoration na yo eza l'action de grâce liboso na Adora Nzambe. Deus com teus lábios. Gumba mela nzambe na bibebo na yo. Oremos em nome de Jesus. Tobondeli na kombo na Yesu Ora, Masiya. igreja, ore, ore, ore. Bondela Adora a Deus. bondela na kombo na Yesu.
bapesi basona basoloka na makambo ya mpamba etikali moke Yesu azongaka kozwa bapetwani liloba lya Nzambe ezali nguya liloba lya Nzambe sosola yango eya sango na Nzambe sango ya lobiko sango ya bomoi peti boy na lola soki mopakano moka bomoi motema yo zwa grâce na bomoi na yo ondima mpe oyamba Yesu bongo libota na yo mpe babwaze na yo kote ya bango mokolo nini Nzambe akopambola yo te ya sango na Yesu Matthieu 28 19 à 20